imperador romano, começa um processo mais forte de perseguição aos cristãos, mas também e principalmente aos judeus que não aceitam a imposição do Império Romano. É deflagrada então uma grande guerra do Império Romano, do Grande Império, contra a resistência dos judeus ali na Palestina, como você pode observar pelos mapas que a gente mostra aí no vídeo. E esta guerra acaba levando, depois de 4 anos pelo menos, à destruição de Jerusalém. O imperador da época é Vespasiano e ele envia seu próprio filho Tito com as tropas para destruir Jerusalém, incendiar o templo, profanar a religião dos judeus. E isso gera uma crise muito grande em pessoas de toda a Palestina, inclusive do norte, da Galileia, da região da Síria. A seguinte pergunta: olha, se Jesus está vivo, se Jesus ressuscitou mesmo, como é que isso continua a acontecer com nossos irmãos judeus, mesmo os que não aderiram a Jesus, com irmãos judeus que aderiram a Jesus e com parentes nossos que estão morrendo na guerra? Diante dessa crise violenta é que a comunidade recupera novas memórias que eram transmitidas de geração em geração, daquilo que Jesus disse e fez, e passa então a registrar, pôr no papel. Então, o Evangelho de Marcos é marcado por este contexto de guerra, ali pelos anos 70 depois de Cristo. A gente não sabe quem escreveu. Dizer que é de Marcos é uma forma de homenagear. Marcos deve ter sido uma liderança das comunidades. Ele é citado como discípulo de Paulo e Barnabé, e a tradição o coloca como discípulo de Pedro. É filho de Maria, né? É conhecido como João Marcos dos Atos dos Apóstolos. Você pode ver as citações aí para poder conferir. Mas dizer que é o Evangelho de Marcos, na verdade, é um costume que surgiu já no final do século II, como uma forma de homenagear este personagem. O que a gente sabe é que este redator faz uma síntese daquilo que uma comunidade apresentou, possivelmente comunidades da Galileia. Pode até ser que a redação final tenha se dado em Roma, não temos certeza disso, mas o que a gente pode dizer, então, é que o Evangelho de Marcos é fruto da reflexão das comunidades, colocada por escrito em torno dos anos 70 depois de Cristo, então pelo menos 40 anos depois do episódio da morte, da ressurreição de Jesus, escrito por comunidades pobres da Galileia, você pode observar no mapa a região norte, talvez até finalizado por alguém que estivesse em Roma, né? Hoje a tendência é até achar que não, que ele tenha sido finalizado ali na região da Palestina mesmo. Porque se acreditava muito que o Evangelho de Marcos teria sido escrito em Roma, porque ele faz bastante resistência ao Império. Mas o Império Romano não dominava só na capital, que era Roma, dominava todo o mundo conhecido na época, toda a oicumene, como diziam os próprios romanos, né? Então, dizer que por fazer resistência ao Império Romano ele tenha sido escrito em Roma não é um argumento forte para isso. O importante é que as comunidades estão tentando resistir. O Evangelho de Marcos está hoje estruturado em 16 capítulos. É evidente que naquela época não havia divisão entre capítulos e versículos. Aliás, não tinha divisão nem entre palavras. O texto era escrito de forma corrida. Observa um exemplo que a gente apresenta aí de um fragmento de um papiro antigo de cópia de algum texto do Primeiro Testamento, e veja que não tem como nem separar as palavras. Depois, com o passar do tempo, os textos deixaram de ser escritos em letra maiúscula, passaram a ser escritos em letra minúscula, século IV, V para frente depois de Cristo, e mais tarde divididos em capítulos e versículos. Do jeito que nós temos hoje, então o Evangelho de Marcos está dividido em 16 capítulos. É o menor dos evangelhos, tem um título. Se você ler aí Marcos 1, versículo 1, na verdade este é o título do Evangelho. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. O primeiro verso, na verdade, é o próprio título do livro. Como o livro do Gênesis começa, no princípio era o verbo
o Evangelho de Marcos também começa. Princípio do Evangelho, princípio da boa notícia. Aliás, o Evangelho de João também começa assim, no princípio era o Verbo. Uma forma de fazer memória da criação, né? Depois do título, que é o verso 1, a gente costuma dizer que os 13 ou os 15 primeiros versos do Evangelho de Marcos fazem uma espécie de prólogo, de começo do Evangelho de Jesus. E lá no final, o capítulo 16 é a conclusão, é a vida nova do ressuscitado. Então, o Evangelho de Marcos começa com o batismo de Jesus, no prólogo, e termina com o novo batismo da comunidade, a ressurreição, a vida nova, ainda que com dor. É o momento que o texto registra. Depois disso, se a gente for dar uma olhada na estrutura para você ter uma visão de conjunto do Evangelho de Marcos, a gente poderia dizer assim, Jesus tem uma primeira fase fazendo o seu movimento, formando um grupo na própria Galileia. Isso vai dos capítulos 1, do verso 16, até o capítulo 8, principalmente, né? E este primeiro momento, a ação de Jesus na Galileia, é marcado por um crescimento do conflito. Jesus, no Evangelho de Marcos, vive em conflito, muito mais do que no Evangelho de Lucas, por exemplo. Em todos, o conflito levou Jesus à morte, mas o Evangelho de Marcos, por ser escrito em época de guerra, retrata mais também o conflito de Jesus. Conflito de Jesus com as autoridades dos judeus, conflito de Jesus com os romanos, mas conflitos de Jesus com os seus próprios discípulos. Isso é muito característico do Evangelho de Marcos. Os discípulos têm dificuldade de entender o projeto de Jesus. Por isso, talvez a parte mais interessante, sob o ponto de vista do discipulado, para a gente olhar no Evangelho de Marcos, é o que vai do capítulo 8, verso 22, até o capítulo 10, verso 52. Nós vamos dedicar uma conversa só sobre esse bloco, porque o discipulado para nós é muito importante, né? Agora a gente quer ter uma visão de conjunto. Então, Jesus começa a sua vida pública na Galileia, o Evangelho de Marcos tem uma estrutura mais simples. Esta vida pública, no começo, entusiasma, depois ela vai provocando conflitos, de tal forma que o conflito se acentua com os próprios discípulos de Jesus. Em outras palavras, o Evangelho de Marcos diz assim: os cegos enxergam, mas os discípulos têm dificuldade de enxergar. Em função disso, quando Jesus percebe, de acordo com a narrativa de Marcos, a cegueira dos discípulos, ele então passa a preparar melhor, anunciando a eles o reino. Então, o capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, como você pode observar na estrutura aí apresentada, eles se dedicam especialmente a mostrar, a anunciar como vai ser o reino, como começa e se concretiza o reino de Deus. Só que esse reino, na forma com que ele é apresentado, gera mais conflito. Bate de frente com a visão que os judeus tinham do Messias que ele esperava. Por isso, então, a partir do capítulo 14, passa a ser narrada a exacerbação do conflito que leva Jesus à morte. Então, os capítulos 14 e 15 narram a paixão de Jesus, e o capítulo 16 mostra o túmulo vazio, com aquela grande certeza ou a grande esperança de que a vida continua. Especialmente os capítulos 16, de 1 a 8, possivelmente a última narrativa em Marcos, as mulheres indo ao túmulo e encontrando o túmulo vazio. Marcos 16, de 9 a 20, então possivelmente esse texto foi acrescentado depois no Evangelho, esses versículos fazem um acréscimo, fazendo um resumo dos relatos das aparições de Jesus dos outros evangelhos, né? Então, o centro principal do Evangelho de Marcos, quando a gente for olhar a questão do discipulado, está nos capítulos 8 a 10. Presta bem atenção, especialmente a partir do verso 22, 8:22 até 10:52. Esses textos vão sempre mostrando como que nós, discípulas e discípulos de Jesus, temos que abrir os olhos
para poder enxergar melhor. Ainda a título de ilustração, de comparação, que eu gostaria de propor um exercício para você. Lembra do episódio da prisão de Jesus? No Evangelho de Marcos, Jesus é preso porque Judas contou onde ele estava. Se você ler com atenção o Evangelho de Marcos, você vai perceber que Jesus não quer se entregar. Ele não se entrega tão facilmente. Ele acaba sendo dedado, alguém conta onde Jesus está, alguém o trai, e tem inclusive que combinar um código. Olha, nós vamos chegar lá, num lugar escuro. Com isso, você observa que Jesus é uma pessoa igual entre as demais, não está de branco, como a gente costuma ver, não tem aquela auréola, como a gente pinta hoje, é uma pessoa líder do grupo. E quem não o conhece, de noite não o identifica. Por isso, Judas combina o beijo. Aquele a quem eu beijar, este é o que vocês devem prender. E Jesus, então, é entregue no Evangelho de Marcos. Isso a gente tem ali no capítulo 14. Ele combina a traição com eles, e a partir do verso 43, Judas vai lá e, como diz o próprio Jesus, Jesus acaba sendo preso como se fosse um ladrão. Agora, olha só que interessante. Vá para o Evangelho de João, a partir do capítulo 18, e veja como que é narrada a prisão de Jesus. Não tem mais a história do beijo. E 18, versos 1 e seguintes. Eles estão no jardim, chega uma corte de soldados, né? E soldados do templo, possivelmente, de acordo com aqui o texto de João, destacamento também dos romanos, e vem para prender Jesus. O próprio Jesus aqui pergunta para os soldados: quem vocês querem? A Jesus de Nazaré. E o próprio Jesus diz: sou eu. Ao ouvir o sou eu, que é o nome de Deus lá do Êxodo, eu sou, diz o texto de João que os soldados caem por terra. Ora, o Evangelho de Marcos é escrito nos anos 70, o Evangelho de João 30, 40 anos depois, lá por volta do ano 100, 95, 100. O que a comunidade está querendo dizer aqui no Evangelho de João? Jesus já é o Senhor. Só de ouvir o nome sou eu, os soldados caem por terra. O que significa isso? Significa, para a gente concluir esta introdução, que o Evangelho de Marcos insiste mais na humanidade de Jesus. É o Jesus que sofre, que vive no abandono, né? Que é Deus. Mas talvez a gente possa dizer assim, o Evangelho de Marcos foi escrito para mostrar que esse homem, Jesus de Nazaré, também é divino. A comunidade foi ressaltando a divindade de Jesus, e o Evangelho de João já insiste bastante, né? E ele tem que dizer assim, este divino também é homem, também é humano. Por isso o Evangelho diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para chegar nessa grande, que a gente quase costuma dizer, nessa alta cristologia no Evangelho de João, o Evangelho de Marcos é para nós o passo inicial. É esse Jesus sofredor que cura, que caminha, que tem a sua dor retratada na vida das comunidades. Continuemos nosso bate-papo sobre o Evangelho de Marcos e uma sugestão, mais do que uma sugestão, um pedido. Depois que você vê o vídeo no seu todo, o mais rico é você, pessoalmente, ou com o seu grupo de estudo, com a sua comunidade, retomar os textos que estão sugeridos. Vá vendo o vídeo por parte, pare cada vez que aparece um texto bíblico e leia, faça um estudo, que aí o seu aprendizado vai ser muito maior. Nós já colocamos o contexto do Evangelho e neste bloco vamos responder rapidamente. Primeiro, com que objetivo o Evangelho de Marcos é escrito? Qual é a pergunta ou as perguntas que o Evangelho de Marcos quer responder? Quase todos os evangelhos têm essa intenção, mas a gente pode dizer que o Evangelho de Marcos quer responder duas perguntas muito claras. Primeiro, quem é Jesus?
para a comunidade, lá nos anos 70. Segundo, como ser discípula e discípulo de Jesus naquele contexto? E essa segunda pergunta, tanto quanto a primeira, servem para nós hoje. Quem é Jesus para Marcos? Jesus, para Marcos, em primeiro lugar, é o Filho de Deus. O texto começa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim começa. E lá no final, quando Jesus está na cruz, o representante do Império Romano, olha que o imperador era considerado filho de Deus, né? Ao ver Jesus morrer, o centurião diz: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Então, no começo, o narrador apresenta Jesus como Filho de Deus e quase no final, na hora da morte, o Império Romano reconhece Jesus como Filho de Deus na boca do centurião. Esta afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, ela volta aos poucos no Evangelho. Não demais, mas volta. No primeiro momento, depois da fala do autor, esse momento se dá no próprio batismo, quando Jesus entra nas águas do Jordão. A voz vem do céu e diz: este é o meu filho amado, como para confirmar a fala do narrador. E cada vez, ou em algumas das vezes que Jesus expulsa demônios, os demônios dizem: nós sabemos quem tu és o filho do Deus vivo. Então, olha só, o narrador apresenta Jesus como filho de Deus. O Império Romano reconhece Jesus como filho de Deus. O próprio Deus diz: este é meu filho amado. E os poderes do mal se dobram e reconhecem: sabemos que tu és o Filho de Deus. Então, Marcos apresenta Jesus em primeiro lugar como Filho de Deus. Entretanto, Marcos faz questão de colocar uma certa reserva a respeito desse messianismo de Jesus. A gente costuma dizer que Marcos faz uma espécie de segredo messiânico, ou de reserva messiânica, melhor dizendo. Cada vez que alguém proclama que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Jesus diz: mas não é para espalhar, não contem nada a ninguém, você está proibido de dizer isso, como que fosse num jogo do escondido e do revelado. Isso parece ter dois objetivos. Primeiro, um objetivo histórico. Jesus não queria se aparecer, se mostrar, se manifestar. Jesus queria servir as pessoas. E um segundo, talvez um recurso literário de quem está escrevendo o Evangelho, que é mostrar e revelar o messianismo e a divindade de Jesus. Mas fica muito claro que para Marcos, Jesus é o Filho de Deus. Como é que Jesus vive esta filiação em Marcos? Em Marcos, Jesus vive como Filho de Deus, curando as pessoas. Esta é a característica principal de Marcos. Jesus vê o sofrimento das pessoas e quer curá-las da sua dor. Naquele tempo, muitas vezes, curar significa expulsar demônio. Então, em Marcos, Jesus é um grande exorcista. É o evangelho que mais apresenta exorcismos da parte de Jesus. Mas com que finalidade? Porque Jesus quer o bem, quer a vida das pessoas. Então, a gente podia dizer que Jesus em Marcos é um grande curador, um grande curandeiro das doenças das pessoas que quer a vida delas. Então ele passa mais agindo do que falando no Evangelho de Marcos. Se a gente compara